Olá pessoal, bom dia. Aqui é em torno de 11 horas, Capim Branco, bairro Vivendas, bairro Barbosa, condomínio que não é condomínio, Vivendas. Estamos aqui num momento silencioso durante o dia, que é uma coisa rara. Bem, isso não interessa. O que vem ao caso aqui é um comentário que eu farei sobre um filme que eu assisti ontem, bem interessante. Ele originalmente tem o título de Calypso, né? Mas ele foi postado com outro nome aí, né? Há muitas versões no YouTube, mudam os nomes dos filmes quando colocam no YouTube, né? Mas ele vai ser postado aí no meu blog junto com esse comentário meu aqui. Eu achei esse filme bem interessante para ser comentado à luz da psicologia analítica junguiana de Carl Gustav Jung, né? E o que está em jogo aí, a temática interessante, é a ânima nos sonhos, né? Bom, esse filme, ele, olhando os comentários, a gente vê uma falta de entendimento absoluto que é normal, tá? Porque a narrativa, ela não diz a hora que é sonho e não diz a hora que é realidade, não diz quem é mulher, não diz quem é ânima. Bem, então, assim, só para esclarecer, é um homem que entra em crise de meia-idade, uma crise fortíssima. As crises, elas têm diferentes nuances de sofrimento, que varia de depressões leves, depressões fortes e manias, ou até uma perda da consciência. É o caso desse filme aí, né? É um homem dirigindo aí no deserto e em busca aí de seu sustento somente, mas a sua consciência estava em sofrimento por causa de uma tristeza, de uma crise de identidade, provocada por uma crise de identidade, né, muito comum na meia-idade, em torno de 35, 40 anos, que Jung fala que é a última oportunidade, né, da gente se espiritualizar e encontrar a paz, né? Antes disso a gente podia fazer isso como humanos, mas a sociedade nos coloca em situações tão opressivas de buscar o sustento, buscar as lutas pela sobrevivência, que a alma vai sendo maltratada. E aí, aos 40 anos, aí, entre 35 e 40, vem uma crise violenta aí, né, brava, como foi essa aí nesse homem que perdeu a consciência, né? À luz da psiquiatria, seria um ataque de esquizofrenia, né? Ele seria medicado e seria dopado e julgado aí numa clínica psiquiátrica, né? Infelizmente, não sabem tratar desse, dessa questão simbólica, os símbolos, aquilo que é o discurso indireto. O discurso da ciência, ele é direto, do remédio, né? Remédio para isso, remédio para aquilo, discurso direto, né? Mas a gente sabe dos limites do tratamento psiquiátrico, né? Bem feito. Mal feito aí, eu não queria nem comentar, né? Bem, então o sujeito, ele tem uma crise e perde a consciência, né? E acaba nos sonhos, ele encontrando-se com um novo nome, o nome do herói Ulisses, tá? Isso é muito comum nos sonhos. Os sonhos são simbólicos, eles se remetem indiretamente a questões profundas que estamos passando. Esse homem aí é um homem que, ao dormir, ele encontra-se com a ânima. E no fim do filme a gente fica bastante claro que ele tinha um relacionamento inseguro com a sua esposa, mas sua esposa numa condição interessante, né? E ele numa condição precária do ponto de vista de sua psique, em sofrimento. E aí
ele entra em crise e aí dormindo, ele encontra com essa própria esposa, né, no deserto. Ela é a sua ânima, ou seja, o homem que sonha com uma mulher é a sua ânima, tá? No caso aí desse homem é até muito bom, ele está sonhando com a sua própria esposa, localizada como um ânima. É bem interessante isso, né? Muito embora o estado de gravidade dele ter perdido a consciência, né? Que é uma situação mais grave, né? Inclusive para tratar é difícil, mais difícil em função do inconsciente quase dominar esse sujeito. Mas não é um caso aí de psicose, não é um caso, vamos dizer, de loucura que a psiquiatria acha que é sem volta. A loucura também é tratável. A psicose, né? Porque existe a boa loucura, que é a situação dionisíaca saudável na vida, a diversão, o deixar a vida um pouco para lá. Isso é uma loucura necessária, a sexualidade, onde somos dominados, né, por um prazer a dois. Aí eu estou dizendo, tá, sexo sem limite, que tem umas maluquices aí na sociedade atual que eu gostaria nem de comentar, tá? Sexo livre, não sei o que, isso não, isso é doença, isso leva à perdição, já é uma situação doentia, né? E não há felicidade, paz, não há crescimento do espírito nesse tipo de sexualidade. Tratada como um bicho animal que se encontra com o outro e depois se encontra, comportamento de donjuanismo, que hoje também era muito comum nos homens, na sociedade patriarcal, mas hoje a coisa degringolou tanto, a sociedade ficou tão complexa que as mulheres também têm esse comportamento, né? Infelizmente, a grande maioria, de se perderem em relacionamentos banais com homens banais, precários, e morrem muito cedo, né? E acabam caindo no sintoma. Nesse filme aí tem uma parte disso, né? Esse homem acaba caindo no sintoma aí, tá? Ele já era pai de família, muito embora ele vai dormir e encontra-se com o seu eu profundo, que aonde está a ânima, que é personificada, né, projetada na sua própria mulher, né, o que é muito bom. Essa esposa ali no sonho não é a esposa real, vamos dizer assim, é a sua ânima, é uma energia de profundidade em busca do amor, né? E ali, nos sonhos, ele dormindo, ele tem uma experiência de solidão. É bem interessante isso, uma situação solitária. Essa é a condição humana, é a condição de perda do paraíso, né? Um paraíso onde a felicidade plena, a situação edênica do Éden permanente, né? De poder andar pelado, de poder não ter referência de sofrimento, etc. Esse paraíso não existe, né? Ele existe simbolicamente em narrativas bíblicas e outras narrativas literárias, como por exemplo o Guarani, né? O Guarani de José de Alencar, aí, né? Onde tem Peri e Ceci, né? Vivendo edenicamente, de forma selvagem, entre parênteses, e que encontram sérias dificuldades ao entrar em contato com a civilização. Um livro da época, o contexto na época do Brasil colônia, né? E aí o contato com a civilização, a cultura portuguesa, né? etc., a cultura pré-urbana, vamos dizer, que estava se formando, e aí provoca sérios dramas na vivência do relacionamento entre Peri e Ceci, né? É bem parecido, são narrativas parecidas com essa, onde desse filme, onde esse homem ele é colocado nos sonhos como Ulisses, né? Ele perde a memória. Ulisses na verdade, a história onde esse personagem Ulisses está na narrativa do drama mitológico lindo
lá da Grécia Antiga, né? Tempos aí antes de Cristo, né? Um romance que varou toda essa época e invadiu toda a literatura e que está nos sonhos aí da gente, né? Bem interessante isso. É a Odisseia, né, de Homero, que foi escrito sob a forma de um poema. É um livro enorme aí, né? Cheio de páginas, existe aí até hoje, né? Existem filmes interessantes que eu recomendaria. O mais simples de assistir é o com Kirk Douglas, né? Sobre o drama de Ulisses. O drama de Ulisses é ser um homem casado lá com a Penélope, que só que ela era filha do rei de Ítaca, que era uma ilha, e ele é mandado para a guerra de Troia, né? E abandona a mulher e o seu filho, Príapo, né? E o que acontece é que os deuses, ele ganha essa guerra lá, mas o problema é voltar para casa. Quando ele está voltando, ele é punido pelo deus Júpiter, que joga uma tempestade e deixa ele perdido 35 anos, né? E havendo perda de memória. O que tem nesse filme aí é uma identidade em certos discursos, principalmente da ânima, né? Na hora que esse sujeito está lá perdido, sem memória, ela vai reativando a sua memória, né? Na verdade, num processo terapêutico, acessar a ânima, né? Uma ânima mais independente da mãe, né? Porque quando está preso na ânima chamada estrutural, o tratamento não evolui, né? Mas esse homem aí, nos próprios sonhos deles, né? Ele encontrou a cura, né? Não há interferência aí de terapeuta. Na verdade, aí há uma autoterapia aí feita no próprio sonho de quem está num amor comprometido e levando a sério, tá? Ali tem o próprio remédio para uma situação de crise, e isso acontece. Essa é a parte boa do filme, né? Esse filme termina com ele acordando, encontrando-se com a mulher e vai viver a sua vida, e certamente essas crises não terão volta, né? Muito embora a gente que passa por essas crises e supera, fica com fantasias de medos, etc., principalmente criadas às vezes por profissionais de saúde, por vizinhança, por influência social, né? Criando fantasmas em quem passou por uma situação de crise. Quando isso se dissemina, principalmente em cidade pequena, etc., né? O sujeito é tratado aí como maluco, mas ele, em situação de saúde, ele suporta isso muito bem, de forma tranquila, e ainda por cima é protegido de um relacionamento saudável com a sua esposa, criando filho, etc., trabalhando. Não haverá problema, ele vai viver aí até a velhice, com certeza, né? E então esse filme, ele tem esse paralelo entre o filme com seu personagem, o seu drama vivido, com a crise de identidade, com perda de memória, ânima, etc., e a viagem para o inconsciente, né? É bem interessante que essa memória perdida é o inconsciente pessoal. Isso são os valores negativos criados aí numa péssima criação. Aí não é todo mundo que tem que passar por isso. O sujeito aí está numa neurose, né? A neurose são conteúdos contraditórios e contrários que entram em guerra e o sujeito perde a sua energia de vida, né? A terapia dos sonhos é importante porque já vai direto para trabalhar essas questões. Mas se o sujeito não tem um relacionamento afetivo, etc., uma vida comprometida, dificilmente terá um avanço. É muito difícil, né? Avançar numa vida de Dom Juanismo, etc., numa vida de sexualidade selvagem, certamente, né, piorará a sua situação, né? Ou entrando aí por um ramo das drogas lícitas e ilícitas, que tem assim, uma relação muito forte, né? Trabalhos mostram que o uso de drogas lícitas na infância já leva à predisposição para o uso de drogas ilícitas, né? Isso já está mostrado, né?
E e aí a volta, a saída disso é mais difícil. Nesse caso aqui, desse filme, você vê aí, não tem drogas envolvidas, tem um comportamento dionisíaco aí desviado em função do sofrimento, né, provocado aí por uma crise de identidade, uma neurose com perda de consciência, e essa perda de consciência, nos sonhos que aparece como coisa positiva. É necessário pagar essas memórias do inconsciente pessoal. Não adianta ficar remoendo coisa do passado, inclusive em processo terapêutico, isso não leva a nada. O avanço da individuação é a tomada de consciência daquilo que os sonhos trazem como necessário, né? Um mal necessário. Encarar a sua esposa, isso está muito claro lá nos sonhos. Criar um sentido para o relacionamento, e isso aumentará a energia de ligação, ligar do amor, e uma vez isso superado, esse sujeito aí terá saúde aí para o resto de sua vida, né? É bem interessante aí. O filme Ulisses, o herói, ele fica perdido no mar, mas perde a memória, e uma feiticeira, que é a Ânima aí, né? Que é essa Calypso, né? Tem o mesmo nome aí, que é a Ânima nesse filme aí que a gente está comentando, é a mulher dele, Calypso, né? Ela praticamente salva a vida dele, né? Amadurecendo a sua psique para um encontro com a espiritualidade mais profunda, provocada por um encontro amoroso, né? De fato. Pois é isso aí, é um filme aí difícil de compreender, mas eu achei muito rico, e acho que o cinema, ele proporciona aí, principalmente no YouTube, né, a gente poder escolher livremente os nossos filmes, escolher aquilo que faz a gente amadurecer, pensar, aprofundar nos nossos relacionamentos e nos tornar pessoas melhores, o que não é de um dia para o outro, né? É isso aí, valeu, gente, muito obrigado.